Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Preste bastante atenção. Vou ler mais uma vez, com muita atenção. E se sois de Cristo, alguém aqui é de Cristo? Pode dizer amém? Amém. Então é com a gente que está falando. Então sois da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque somos herdeiros conforme a promessa. Só esse versículo aqui daria muita base para falar tudo aquilo que Cristo colocou no meu coração para falar. Mas agora vamos abrir o entendimento disso aqui no próximo capítulo. Vamos lá, na sequência, capítulo 4, verso 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos então a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho aos corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Glória a Deus. Mas eu quero trazer e chamar a tua atenção ao fato do que nós lemos a respeito de ser filho e ser escravo. A nossa sociedade, a nossa cultura ocidental, ela já está de certa forma acostumada com esse pensamento escravo. Eu não sei se você parou para pensar nisso, se você notou isso, mas nós vivemos numa cultura fundada sobre o escravismo. A realidade brasileira, nós nascemos debaixo de uma cultura colonizadora, de uma cultura escravista. Do ponto de vista social, do ponto de vista político, nós já nascemos sendo uma colônia de Portugal. E não apenas sobre esse pensamento de sermos colonizados sobre uma região ou um país teoricamente mais poderoso, ou descobridor, né? Descobridor de algo que já existia é bom, né? Engraçado. Mas não apenas isso, ainda trouxeram negros da África, escravizados, atormentados, acorrentados e obrigados a fazer o que eles não queriam, não gostariam de fazer. Essa é a história, trágica história do nosso país. Não apenas do Brasil, sabemos que Estados Unidos também viveu essa cultura escravista. É uma cultura que trouxe graves consequências para toda a sociedade. E eu acredito que você consegue perceber isso. Não apenas essa cultura política, não apenas a cultura social, mas a cultura religiosa também. Porque paralela a isso, a religião cristã da época, herdada por Roma e seu poderoso império, trouxe com as indulgências a cultura do pagar para ser, pagar para ver. As pessoas tinham que pagar para receber um pedacinho do céu. As pessoas tinham que pagar para terem seus pecados perdoados. As pessoas tinham que pagar por causa de algo ruim que fizeram. E está registrado na história a tragédia que essa cultura gerou.
no mundo. Está registrado as fortunas que as pessoas gastavam e doavam, ignorantemente, achando que estavam conseguindo algo espiritual, que estavam conquistando algo. Eu não sei se você pensa nisso, mas nós herdamos essa herança. A herança religiosa atual, não estou falando mais da história, a atual herança religiosa, ela tem esses princípios ainda. Ela pode não aplicar na prática exatamente como era antes, mas a essência. Sabe, hoje nós encontramos graves defeitos na nossa sociedade. Pessoas preconceituosas, preconceito racial, desigualdade étnica. Por quê? Herdado do pensamento escravista, herdado da cultura escravista. A ideia de que existe uma raça superior e uma raça inferior, uma raça que nasceu para dominar e uma raça que nasceu para servir, para trabalhar. Meu Deus, como é possível ainda hoje, pelo século 21, existir pessoas que pensam assim? Como é possível hoje na igreja do Senhor achar que você precisa pagar alguma coisa para receber algo de Deus? Consegue perceber uma cultura escravista? Porque os escravos de uma determinada época, eles passavam ajuntando esmolas, ajuntando moedinhas daqui e de lá, para quem sabe ao final da vida conseguirem comprar uma falsa liberdade. Não é assim? Eles compravam aquilo que chamavam de liberdade, mas não podiam entrar em determinados lugares, não podiam sentar ao lado de determinadas pessoas, não podiam fazer certas coisas. Que liberdade é essa? Pois é exatamente essa cultura, esse pensamento que a nossa sociedade herdou. Essa desigualdade étnica, racial, a desigualdade econômica, a desigualdade social. Eu poderia falar muitos e muitos e muitos exemplos. Por que eu estou citando isso? Isso aqui não é uma aula de história, nem de sociologia de forma alguma. Mas é sobre isso que Paulo estava falando. Olha, vocês não são mais escravos. E aí eu não sei se você já conectou, eu sei que algumas pessoas aqui são rápidas de pensamento. Eu me lembro na hora do versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, em que Paulo diz: nós precisamos renovar a nossa mente, ter um novo entendimento que não se amolda, não se conforma ao padrão do mundo. Se o mundo tem um padrão escravista, um padrão de desigualdade, os filhos de Deus não podem ter esse padrão. Se o mundo tem um padrão de pagar para ser, os filhos de Deus têm o padrão de ser filho do rei e herdeiro do Altíssimo. Eu sei, nós reconhecemos a Cristo, aceitamos por um passo de fé, começamos a ter experiências com Deus, mas muitas vezes a mentalidade não é transformada. Muitas vezes a pessoa vem, senta, participa, entende algumas coisas, é ministrada, mas continua com a forma de pensar antiga. Você leu, nós lemos aqui em Gálatas: você não é mais escravo, mas agora você é filho, e por ser filho se tornou herdeiro. Aleluia! Isso se chama nova aliança. Isso se chama graça. Todo aquele que crê em Jesus tem direito à herança do Pai. Aleluia! E nós lemos a bênção de Abraão. Eu frisei versículo 29 do capítulo 3, a bênção de Abraão. Agora, se você está aí aberto, volta um pouquinho comigo, tem os versículos aqui no telão também. No mesmo capítulo 3 de Gálatas, o versículo 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Preste atenção, é muito chave esse texto.
A Bíblia está dizendo que Cristo se tornou maldição por nós, já entendemos isso, agora nós somos abençoados. Mas qual é o propósito disso? A chave do versículo é justamente a parte B. Para que a bênção de Abraão. Existe um propósito em você ser resgatado, existe um propósito em Cristo se tornar maldição no seu lugar, existe um propósito dessa graça, da ceia. Qual é o propósito? É para que você tivesse a bênção de Abraão. Glória a Deus. Abraão foi um homem abençoado, glória a Deus. Alguém aqui gostaria de ser como Abraão, abençoado como Abraão? Amém? Ok, mas a pergunta inteligente que devemos fazer agora: qual é exatamente a bênção de Abraão? Eu sei, Abraão foi abençoado de muitas formas e muitas vezes, mas qual é exatamente, do que esse texto fala, qual é a bênção de Abraão? Essa é uma pergunta inteligente a se fazer, porque agora você é filho, agora você é herdeiro, você tem direito a algo. Sabe, quando eu penso nesse negócio de ser filho e ter direito a algo, eu me lembro de uma história muito conhecida, pode ser que alguns de vocês conheçam. A história de que alguns anos atrás, alguns séculos aliás, essa história é verídica. Um conhecido pregador missionário, ele foi para o Oriente fazer missões. E no vilarejo que ele estava, ele conheceu uma senhora viúva. Olha só que interessante. Era uma senhora viúva que estava morando sozinha e estava passando sérias dificuldades. Esse missionário então conheceu a vida dela e decidiu ajudá-lo, como um bom missionário. Ele falou: não, eu não me conformo com isso, nós vamos ajuntar alimentos, nós vamos te ajudar. E aí ele juntou do povoado local alimentos, ele juntou o que ele podia para levar aquela mulher. E quando ele entrou na casa daquela mulher, ele viu uma condição tão precária. Ela era uma senhora, ela estava sozinha, você imagina? Muitas coisas já não deviam estar funcionando direito, né? Muita coisa quebrada, não tinha ninguém para ajudar, não tinha nenhum filho, não tinha ninguém. E aí ele falou assim: não vou apenas te dar alimento, mas eu vou te ajudar, eu vou dar uma geral na sua casa, eu vou te servir, eu estou aqui para ajudar. E ele começou por um cômodo que estava assim terrível. Ele começou a juntar as coisas, arrumar daqui, arrumar de lá. De repente ele encontra uma caixa. E ele começa a mexer e organizar, ele abre aquela caixa, ele encontra um lindo quadro naquela caixa. Um quadro muito bonito. E quando ele olha aquele quadro, ele fica atônito. Ele não acredita no que ele vê. Então ele chega para aquela senhora e diz: você pode me contar sobre esse quadro? Pode me dizer a história? Ela disse: ok, a história é a seguinte, os meus pais me deixaram esse quadro. Quando os meus pais morreram, eu era muito nova, eu era quase uma adolescente. E eu fui cuidada por alguns amigos da família. Eu era sozinha, sem nenhum irmão. E eu tenho esse quadro como a mais linda recordação que os meus pais deixaram para mim. É uma grande recordação, é um grande símbolo para mim. É muito importante esse quadro. E aquele missionário, ele disse: tá, ok, legal, mas você nunca expôs esse quadro, você nunca mostrou para ninguém? Ela disse: não, eu sempre guardei com muito carinho, porque eu fiquei com muito medo de perder esse quadro. Eu sempre escondi ele no cômodo mais, aquele que ninguém tem acesso em casa, eu escondi em um lugar especial, eu guardei bem. E essa mulher, ela passou uma vida inteira de dificuldades, e ela estava chegando no final da vida quase morrendo de fome. Aquele missionário disse para ela: você por acaso sabe o que está escrito nesse quadro? Ela disse: olha, não sei não, senhor, mas eu acredito que é uma linda carta que meu pai escreveu para mim. Aí o missionário falou assim: eu vou te dizer o que está escrito nesse quadro. Esse quadro na realidade é um testamento que diz que você tem direito a todas essas terras que você mora e muito mais, e que você é praticamente uma milionária com tanto de terra que você tem, que está escrito nesse testamento. Você não sabia disso? Ela virou para ele e respondeu: é que eu sou analfabeta, eu nunca soube o que estava escrito no quadro. Eu pensava que era um poema, que era uma carta de amor do meu pai para mim. E você nunca mostrou esse quadro para ninguém? Não, eu guardei de recordação. Eu não queria perder.
Eu tinha certeza que era um poema, que era uma carta de amor. E era um testamento. E a mulher que era para ser milionária passou uma vida miserável. E no final de seus dias, no final da vida, ela descobriu que ela tinha direito a todas aquelas terras por herança. E não usou nada do que tinha direito. A Bíblia nos conta uma história muito parecida. A história do filho pródigo é muito parecida com essa história. Tira o foco do filho pródigo. Nós sabemos, ele saiu para o mundo, gastou, torrou a herança que ele tinha direito, beleza. Mas o que mais me chama a atenção é o filho que ficou. Porque o filho que ficou, ele virou para o pai e falou assim: pai, como é que você vai fazer uma festa para esse aí? Eu que estou aqui um tempão trabalhando para você, você nunca fez nada para mim. Sabe o que o pai virou para ele e disse? Você nunca me pediu. Filho, você nunca me pediu. Você está em casa, tudo que é meu é seu, você tem direito a tudo isso e você nunca me pediu nada. Que trágica história desses dois filhos. Um que decidiu torrar a parte dele da herança e o outro que tinha tudo e não usou nada. A Bíblia está falando que você é herdeiro, que eu sou herdeiro. Agora, qual é o seu posicionamento com relação a essa herança? Você acha que essa herança é só uma cartinha de amor, é só um poeminha que Deus escreveu para você? Ou você crê que literalmente ela é uma herança dos céus para a sua vida? Você acha que isso é mais um poeminha bíblico? Preste atenção, o mais incrível: a herança é sua, não pelo que você faz, mas sim por quem você pertence. Aleluia! Aleluia! Transicione sua mente, você não tem que fazer nada para merecer. Esqueça esse pensamento de escravo. Você não tem que trabalhar e juntar migalhas para o final da vida comprar uma falsa liberdade. Você pertence a Ele, Ele é teu pai e Ele diz: filho, eu tenho uma herança para você. Usufrua do que eu tenho, porque eu tenho o melhor dessa terra para você. Isso é herança. Isso é bênção. Agora a pergunta é: qual é exatamente a bênção de Abraão? Eu sei, tem pessoa aí que está com a pulga atrás da orelha, está pensando: mas será que era, será que é? Vamos dar a resposta rapidinho, vem comigo. Romanos capítulo 4, versículo 3, está aqui no telão. Romanos 4, 3 tem a resposta. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. Qual promessa? De que ele seria o herdeiro do mundo, mas sim foi mediante a justiça que vem da fé. Sabe qual é a promessa que Deus tem para você através de Abraão? É que eu e você seremos herdeiros do mundo. Aleluia! Aleluia! É dessa promessa que Paulo está falando. Você é descendente de Abraão por Cristo Jesus, amém? Descendente de Abraão por Cristo Jesus. Agora você tem direito à bênção de Abraão. Qual bênção? Ser herdeiro do mundo. Agora você tem que analisar esse versículo sobre dois aspectos. Primeiro, obviamente, logicamente, sobre o aspecto futuro. Nós entendemos, vivemos, pregamos, falamos, ensinamos a respeito do reino de Deus. Cremos que o Senhor Jesus vai reinar. E nós, a igreja amada, escolhida, vai reinar com Cristo em glória, amém? Seremos herdeiros do mundo, amém? Agora você precisa olhar também sobre o ponto de vista presente. Porque a promessa que chegou a Abraão não foi só futura. A promessa que chegou a Abraão, ele viveu em tempo presente o melhor que Deus tinha para ele, de prosperidade, de bênção e de provisão financeira. Presta atenção. A promessa de Deus a Abraão e sua descendência era para ser herdeiro do mundo. Agora, essa palavra, eu quero esmiuçar bem, quero esmiuçar pelo menos um pouquinho. A palavra mundo,
No seu original em grego ela é cosmos. Cosmos significa o mundo, cosmos, universo, ok? Mas também existe um outro significado para cosmos. Preste atenção. Sabe o que é? Totalidade de bens terrestres, dotes, vantagens e riquezas. É como se Deus estivesse dizendo para você: eu tenho uma bênção para você, e essa bênção compreende a totalidade de bens terrestres, de dotes, de vantagens e de riquezas. Alguém aqui toma posse dessa palavra? Aleluia. Abraão, ele não apenas tinha uma promessa futura, mas Abraão viveu a plenitude da bênção e da provisão de Deus. A Bíblia diz que Abraão não era rico, nem classe média alta. A Bíblia diz que Abraão era muito rico. Gênesis capítulo 13, versículo 2, diz: Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Quando a Bíblia diz assim, muito rico, acredite. Pensa assim nesse negócio nas contas nas Ilhas Caimãs, conta nas ilhas, né, estrangeiras, né? Eu brinquei no primeiro culto que esse negócio hoje em dia de falar que tem conta nos bancos da Suíça não serve mais, né? Que já descobriram já, né? Tá todo mundo, ninguém mais consegue guardar nada lá. Então, se você está guardando muita conta aí naquelas ilhas, né? Abraão era mais rico que isso, meu irmão. Pensa num cara rico. Pensa no cara cheio de riquezas, de ouro, prata. A Bíblia, ela conta umas histórias assim, não sei se você para pensar nessas coisas. Ela vai narrando a história de Abraão e ela diz que 5 reis se juntaram para lutar contra outros 4 reis, ok? Dessa guerra, um se prevaleceu. Ou seja, eram 9 reinados lutando. Mexeram com o sobrinho de Abraão. Abraão chamou outras 3 tribos. Ele juntou os homens mais valentes, 318 homens. Pensa nos mercenários. Sabe aquele filme, Os Mercenários, que lançaram? Acho que foi baseado nessa história. Mas pensa nos cabra bom. Pensa nos camarada bom. 318 tomaram 9 reinos, meu irmão. 9 reinos de uma vez só. Libertaram Ló, libertaram os amigos, libertaram todo mundo. Pensa no homem que, na hora que ele falou: gente, não estou gostando dessa guerra não, vamos lá saquear todo mundo, acabar com a raça de todo mundo. Juntou os melhores, 318 mercenários. Ele devia ter dinheiro para pagar esses caras, você não acha não? Aí ele chegou no final da história, que ele pegou toda a grana, todos os despojos de guerra que se chama, né? Ouro, prata de todo mundo. Sabe o que ele mandou fazer? Devolve. Para não dizer que enriquecestes Abraão, porque eu tenho um Deus que já me enriquece. Devolve, porque aquilo que é meu, o meu Deus é que me dá. Eu não vou tomar nada que é seu. O homem era rico. Pensa no homem rico. Pensa numa prosperidade. É dessa bênção que nós estamos falando. Ser herdeiro do seu mundo inclui sim bênçãos financeiras. É óbvio que prosperidade não diz respeito apenas a dinheiro. É óbvio que prosperidade ela inclui muitas outras coisas. Felicidade, saúde, paz familiar. Tem preço a paz familiar? Você chegar na sua casa, aquele ambiente, tem preço isso? É óbvio que a prosperidade inclui isso. E é claro que quando eu falo de riquezas, e quando a Bíblia fala de riquezas, ela não traz o número. Por quê? Para alguns indivíduos, 10 mil reais por mês é muita riqueza. Para outros indivíduos, 1 milhão por mês não é. Quer ver um exemplo básico? Pega algum jogador de futebol desse que joga no exterior, oferece para ele um salário de 1 milhão por mês, dependendo de quem é. Se o cara for muito craque, não, por 1 milhão por mês eu não vou não. Isso não dá dinheiro para mim não. Não é assim? E tem um bocado de empresário, de investidor que é assim. 1 milhão para ele não é riqueza. E tem gente que 10 mil. Ou seja, a riqueza aqui não é o número, mas aquilo que é riqueza para você. Aquilo que é prosperidade para você. Preste atenção, preste atenção. O que a Bíblia está falando é que você tem direito, você tem herança, uma riqueza, a uma bênção sobre a sua vida, que inclui prata, ouro, felicidade, paz familiar. Você tem direito a essa herança.
nós temos direito. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que esse negócio do dinheiro aí é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia diz, pastor? Hã? A minha Bíblia não diz isso não, meu irmão. A Bíblia não diz isso não. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz que o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os males. O amor. Onde está o seu amor? Você pode ter muito dinheiro, mas o seu amor está muito bem suprido. Uma coisa difere da outra. E é importante separar essas coisas. É importante entender que as pessoas valem mais do que o dinheiro. E o seu amor não deve estar no dinheiro, o seu amor deve estar nas pessoas. Não ame o dinheiro e use as pessoas. Ame as pessoas e use o dinheiro. Use bem o dinheiro, mas não ame o dinheiro. Não inverta os valores da Bíblia. Não inverta aquilo que é correto. Esses são os padrões de Deus para nós. Deus, eu não sei se você traz à memória isso, mas eu trago. Salmo 35, verso 27 diz que Deus se alegra na prosperidade de seus filhos. Meu irmão, Deus se alegra na sua prosperidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus se alegra na sua prosperidade quando você se torna rico, feliz, cheio de paz, saúde, e as coisas que você toca prosperam. A Bíblia diz que Deus se alegra. E eu vou além. Prosperidade, sabe o que é também? Prosperidade é rejuvenescimento. A pessoa é jovem, é alegre, é feliz. Por isso que eu digo que na atração aqui só tem gente próspera. Posso ouvir um glória a Deus aí? Só tem gente próspera. Porque a juventude, ela tem total relação com a prosperidade. Quer ver o que diz Isaías capítulo 40, verso 29? Diz assim: Ele fortalece o cansado, Ele dá graça e vigor ao que está sem força. Os jovens se cansarão, se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa palavra é para você. A prosperidade traz tanta juventude, que Abraão com 100 anos estava fazendo filho. Pega essa. Sara estava entrando em trabalho de parto a primeira vez, com 90. Vai dizer que prosperidade não rejuvenesce? Escuta. Vocês sabem que Sara era conhecida por ser a mulher mais bela da face da terra. Sara era linda, a sua beleza atraía os homens. Você sabe da história. Ela por 2 vezes ela foi atraída por reis. Na primeira vez que ela foi atraída por Faraó, na primeira vez. Lembra a historinha de Abraão? Sara, fala que você é tua irmã. Se você falar que é minha mulher, eles vão querer me matar para ficar com você, essa coisa toda. Vai lá, fala que você é minha irmã, dá um jeitinho. Diz que quando o Faraó viu Sara, o seu semblante mudou. Falou: uau, que mulher é essa, meu Deus! Não há na face da terra uma mulher mais linda. Ai, meu Deus! Agora eu vou te contar o que você não sabia. Chuta aí, quantos anos você acha que Sara tinha? Nessa cantada que ela levou do Faraó, sabe quantos anos ela tinha? 65, tá bom pra você? É linda! O povo todo reconheceu a beleza. 65 mesmo. O que vai ter de mulher que sair nessa noite dizendo pro marido: é hoje que eu coloco o meu botox, é hoje que eu faço aquela plástica, que eu dou um tapa no cabelo, que eu vou puxar daqui de lá e esticar, meu Deus. Porque a prosperidade te faz bonito, é ou não é verdade? A prosperidade te rejuvenesce. Não importa a idade, você está sempre animado, sempre alegre, em estado jovem. A vida em você. E eu vou dizer um negócio para você: riqueza deixa o cabra mais bonito. Deixa ou não deixa? É verdade ou não é?
A gente fica vendo o Neymar agora, o cara parece galão agora, né? Mas quem viu aqueles, né? Aquela coisa feia, ranzinza feia, todos escangalhados no Santos, não diz. Riqueza deixa o cabra bonito, rapaz. Porque a prosperidade tem esse lance, ela deixa o cara bonito, sim. Agora nós estamos falando aqui da prosperidade que Deus tem para você. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quanto mais ocupado você estiver com Jesus, mais próspero você será, porque Ele se alegra na prosperidade dos seus filhos. Começa a tomar posse. Eu não sei você, se eu tivesse aí, eu estaria botando a mão pro céu, na cabeça, batendo palma. Todo ato profético possível eu estaria fazendo. É para mim, é para mim, é para mim, é para mim, meu Deus. Ele se alegra com a sua prosperidade. Ele não apenas está disposto a te dar, Ele se alegra. Meu Deus. Agora eu não sei se você pega o segredo de João 14. João 14:13 diz assim: seja o que for que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Meu Deus. Do que você está falando quando eu digo prosperidade? No que você pensa? Na sua empresa? Na sua meta de venda? Nos seus negócios? Nos seus clientes? Na sua sociedade? O que te vem à mente quando eu falo sobre prosperidade? Aquele casamento dos sonhos que você quer realizar? Uma festa de gala? O que você pensa? Olha o que a Bíblia está dizendo: seja o que for que vocês pedirem em meu nome, de Cristo Jesus, assim eu farei. A chave desse versículo está na parte que eu não li. Para quê? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Esse é o segredo. Deus não tem problema nenhum em te ver rico. Deus não tem problema nenhum em derramar riqueza sobre você. A pergunta é: por que você quer riqueza? Qual é o propósito? Tem muita gente que anda pedindo riqueza para Deus com a mentalidade de escravo. Assim, Deus, é que eu orei demais esse ano, Deus, não deixa minha empresa quebrar. Eu não faltei um culto, eu não faltei um GC, eu não faltei uma oração contínua. Deus, move. Sabe o que é isso? Mentalidade escravista, cultura escrava do pagar para ver. Deus está falando para você: você não tem que pagar, porque aquilo que já tinha que ser pago, já foi pago na cruz do Calvário, por mim e por você, aleluia, meu Deus. Herdeiro, filho, herdeiro, filho, herdeiro, filho. Mude a sua maneira de pensar. Você é filho, você tem direito. Você é herdeiro, você tem direito. Agora, precisa estar dentro do propósito. Precisa ser para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe o que isso me ensina? Deus não te abençoa para você alimentar o seu ego, sua autoestima, para você alimentar sua história, seu passado. Ai, Deus, é porque eu fui muito humilhado. Agora eu creio que vai ter sabor de mel aquilo que você vai me dar. Tem nada a ver, meu irmão, com sua história, com sua humilhação, com seu passado. Tem nada a ver. Preste atenção, arranque essa mentalidade escravista da sua cabeça. Ele não vai te dar porque você sofreu. Deus não é movido por essas emoções. Deus é movido por propósitos, por princípios. Ele vai te dar a fim de que o Pai seja glorificado. Ou seja, se você estiver disposto a refletir Cristo com a sua riqueza, com o seu tesouro, com a sua herança, se você estiver disposto a abençoar o próximo, Deus vai te abençoar com muita, não é pouca, é muita riqueza, é muita prosperidade. Só quem crê, aplauda, glorifica.
muito rico. É muito rico. É muito rico. É claro que essa riqueza tem a ver com a visão. É óbvio. A riqueza não é um número. A riqueza é da cabeça de cada um, da visão de cada um. Vou repetir com base bíblica. Sabe por que Abraão foi tão rico? Porque ele tinha muita visão. Sabe por que ele tinha muita visão? Porque teve uma hora que ele teve um tete a tete com Deus no quarto secreto. E Deus falou assim: vem cá, Abraão, eu vou te levar para as estrelas. Olha as estrelas. Será que você consegue contar? Não te é suficiente para aumentar a sua visão? Vem cá no quarto secreto, eu vou te mostrar. Olha as areias do mar. Será que você pode contar? A visão dele era tão grande, tão grande, tão grande, que à medida que a visão era grande, foi à medida que ele enriqueceu e era muito, muito próspero em Cristo Jesus. Olha como tem propósito, olha. Porque no capítulo 13 de Gênesis que nós lemos, diz que ele era muito rico, não é? No capítulo seguinte, logo em seguida, no 14, ele viu o sobrinho dele padecendo. Ele viu a família, os amigos de Ló padecendo. E sabe o que ele fez? Ele foi ajudar. Ele falou assim: Deus está me dando tanto, eu estou vendo lá meu sobrinho passando necessidade, eu vou ajudar, eu vou abençoar. Porque esse é o pensamento de quem prospera segundo a Bíblia. Ele quer abençoar as pessoas. Ele não prospera para alimentar o ego, ele prospera para abençoar. Ele prospera para compartilhar, para multiplicar. Ele não retém, ele não pensa em reter. Ele não pensa em esbanjar, em ostentar. Essa cultura de ostentação que rola no Ocidente, a gente vê a pouca vergonha que é uns adolescentes, né? De Rio de Janeiro, São Paulo, fazendo funk com ostentação. Adolescente, meu irmão, pirralho, tem criança lá. Tem moleque de 12 anos, de 11, fazendo funk ridículo para ostentar, cordão de ouro e carro. Sabe por quê? Porque tem uma mentalidade escravo, nunca viu dinheiro, e aí encontrou uma oportunidade de se aparecer, de alimentar a vaidade, de ganhar alguma coisa. Eu tenho que mostrar para o mundo. Essa cultura pobre do mundo não é a mentalidade que Deus tem para você. Deus quer te enriquecer sim, mas para te fazer abençoar, não ostentar. Deus quer te ver próspero sim, mas para você compartilhar e refletir a grandeza de Cristo Jesus por onde quer que você passe. Esse é o propósito de Deus. Ele quer te enriquecer e te fazer próspero. Sabe o que acontece depois disso tudo? Meu Deus, é muito de Deus isso aqui. Deus me deu isso bem no dia da ceia. Leia comigo. Gênesis 14, está aqui no telão. 14, 18. Logo depois que ele abençoou Ló, libertou os irmãos, a família, os amigos de Ló, chegou Melquisedeque, rei de Salém. Trouxe pão e vinho. O que ele trouxe, igreja? Meu Deus. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E então Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão cumpria princípios. Abraão cumpria princípios. Tanto que ele cumpriu o princípio de abençoar, de compartilhar. Aí Deus se manifestou. Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Melquisedeque significa Deus de justiça. E ele veio de Salém, que significa Deus de paz. Porque toda vez que Deus quer te prosperar, toda vez que Deus quer te abençoar, Ele se manifesta com justiça e paz. E Ele te serve pão e vinho. A graça que você recebeu hoje, ela vem junto com a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Meu Deus! É muito forte isso aqui. E Abraão cumpria princípios. Está ali registradinho. Ele cumpriu o princípio, ele era fiel, porque ele entendia que Deus estava sendo muito bondoso com ele. Por isso ele tinha que ser fiel. Você pode ser próspero, sim, pelo simples fato de que você é herdeiro de Deus. Tem algum herdeiro de Deus aqui? Aleluia. Jamais pense como escravo. Jamais pense em juntar as migalhas que a vida te dá. As migalhas que esse Brasil atualmente, economicamente falando, dá migalhas para o trabalhador, para o cara, sério, não é verdade? Mal e mal dá para sobreviver.
Esqueça o pensamento escravista de juntar migalhas e ao final da sua vida comprar liberdade. Se renda, entenda que você é herdeiro. Deus vai começar a te prosperar, porque a Bíblia fala que José prosperava no calabouço, José prosperava na casa de Potifar. Não importa a situação econômica que você vive, Deus está disposto a te fazer próspero e a te encher de riquezas. Cumpra o princípio, estabeleça o princípio e Deus vai te abençoar. Tem alguém aqui que crê nessa palavra? Fica de pé no teu lugar e aplauda Jesus Cristo.